Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre ativando a cura das finanças. Hoje será apenas a primeira parte e é possível que na semana que vem façamos já a parte 2. Hoje nós veremos princípios bíblicos sobre finanças. Alguns, apenas 5. Na verdade, existem centenas. Eu quero dizer para os irmãos que há mais de 3.200 referências na Bíblia sobre a área de finanças. E nós temos, certamente, muitas dúvidas nessa área. Por que devemos dar? Como devemos dar? A quem devemos dar? E, quando damos, o que podemos esperar? E até o que não podemos esperar. Eu quero que os irmãos recordem que hoje, como estamos, foi uma evolução da nossa vida. Tudo aquilo que vivemos na nossa infância, adolescência, juventude, maturidade, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vem de traços lá na alma. E quando isso não está ajustado aos princípios da palavra, muitas vezes vamos tomar decisões erradas, vamos incorrer em erros. Muitas coisas que vivemos, na verdade, trouxeram experiências marcantes. Eu gostaria de saber de você que está aí também online, se você teve alguma experiência marcante, principalmente na sua infância, na área financeira. Se você tem, escreva nos comentários, eu tive. E você que está aqui no presencial, alguém aqui teve questões financeiras marcantes na sua vida? Poucos assim? Eu lembro muito bem da minha infância que era um problema com inflação. Vocês lembram disso? O povo reclama de inflação hoje, não sei quanto que está aí, sei lá, 7% ao ano, 6% ao ano. Isso aí era por semana, gente. Por semana. Era uma coisa terrível. Quando as pessoas recebiam seus salários, elas tinham que correr para o supermercado, fazer a compra do mês. Toda casa tinha que ter despensa. E a questão era se a despensa ainda teria alguma coisa até o final do mês. Existem também palavras que nos marcam. Eu tive uma experiência, eu devia ter cerca de 7 anos de idade. Vocês já viram álbuns de figurinha tipo Copa do Mundo, que os meninos fazem muito, né? Quando eu tinha uns 7 anos, soltaram um álbum de figurinhas, mas eram de objetos. Não era de pessoas, era de objetos. Então, por exemplo, a imagem de um vaso. Aí tinham 4 figurinhas que, se você adquirisse, elas montariam o vaso. Eu lembro uma bem que tinha uma bandeja, eram 2 figurinhas. Você montava a bandeja. Tinha uma mobilete. Devia ter umas 10 figurinhas para montar e ser a mobilete. Só que qual era o interesse de montar? O interesse de montar é que, se você conseguisse montar um objeto, a editora mandaria para sua casa aquele objeto. O mais caro era aquela mobilete. Todo mundo queria.
Gente, eu estou falando de 1979. Uma mobilete era um negócio. E um menino de 7 anos. Um dia eu me exaltei com a minha mãe, porque ela não quis me dar dinheiro para comprar os pacotinhos de figurinha para continuar completando. E eu falava para ela aqui, eu estou quase conseguindo. Ela falou, menino, você não entende. Você não vai completar. Não tem jeito. Ou eles não fabricaram todas as figurinhas para que ninguém complete, ou eles mandam os complementos para outros lugares. Você está em Minas Gerais, eles vão mandar lá para São Paulo, vão mandar para Rio Grande do Sul. A não ser que você viaje o país comprando esse negócio, você não vai conseguir. E eu vou te provar. Ela me levou lá à banca. Gente, eu nunca vi tanta figurinha na minha vida. Cada envelopinho vinha 3, 4 figurinhas. Ela comprou um bolo desse tamanho. E entregou para mim e falou assim, complete, qualquer um, quero ver. Naquele dia, eu aprendi, não desperdice dinheiro. Não desperdice dinheiro com bobagens. Mas aquilo me marcou. E ao marcar, isso vira um traço da sua personalidade e você, lá na frente, vai tomar decisões dessa maneira. Lembro-me também, quando morávamos em Patos de Minas, eu devia ter uns 13 anos. Como diz minha esposa, eu fui um adolescente aborrecido. Briguei com meu pai dessa vez. Por quê? Eu colecionava selos. E saiu numa editora álbuns de selos de países. E cada vez que você comprava, vinha o álbum daquele país com todos os selos. Vinha tudo pronto. Uma semana vinha das Américas, outra semana vinha de um país da Europa, outra semana vinha de um país da África, outra semana vinha de um país da Ásia, e aquilo eu fui completando, e gente, nós vivíamos numa escassez no Brasil, não era brincadeira. Um dia, eu fui à banca, e a inflação era terrível. Eu fui à banca e custava, por exemplo, 25 cruzeiro novo, cruzado, não lembro o nome da moeda da época, vamos dizer, 25 cruzeiros. E eu pedi os 25 cruzeiros para o papai, e ele falou, hoje não vai dar. Tudo bem. Esperei mais uma semana. Quando eu volto à banca, aquela revista de 25 cruzeiros já tinha sido remarcada para 30, devido à inflação. Aí eu cheguei, fui ao banco, onde o papai trabalhava, virei para ele e disse, me dê 30 cruzeiros para eu comprar o álbum da semana passada, que eu ainda não comprei para a minha coleção. Porque por sua culpa, o álbum que custava 25, agora custa 30. Eu vou ter que pagar mais para poder comprar. O papai era um senhor calmo. Ele olhou para mim e disse, menino, a sua mãe me pediu 20 hoje para fazer a padaria do dia e eu não tinha para dar a ela. E você me pede 30? Naquele dia eu aprendi que existem prioridades. Você aprende conceitos financeiros através da vida, mas você vai sendo ajustado segundo a maneira de pensar do mundo. Algumas experiências nos deixaram com uma sensação de escassez, outros nos tornaram diligentes. Pode ser que você hoje tenha pensamentos de prosperidade, produtividade, às vezes você se tornou um perdulário,
você gasta demais de uma forma insensata, sem pensar no futuro. Às vezes, o que você aprendeu fez você investir no futuro e outros pensar só no hoje. Antes de iniciarmos, porque esse tema, vocês poderiam, por favor, jogar o tema aqui? Ativando a cura das finanças. A primeira coisa que me subiu ao coração foi cura? Por que cura? Se precisa ser curado, é uma questão de, tipo, enfermidade. Algo está fora, algo está desajustado. Então, em Gênesis, capítulo 1, verso 29, diz assim: eis que vos tenho dado. E aí cita várias coisas. Quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus criou o homem com provisão total. É plano de Deus. Provisão total. Mas, após a queda, sobre o homem veio a maldição. Primeiramente, a maldição da morte, como está escrito em Gênesis 2:17. Ele tinha avisado: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem morreu, houve a queda, foi expulso do paraíso e as maldições começaram a vir. Maldição da morte, maldição da miséria e a maldição da enfermidade. Mas Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Querido, Deus deu a provisão, o homem caiu, a maldição veio, mas Cristo nos resgatou dessa maldição. Que maldição? Morte, miséria, enfermidade. É por isso que a cada quinta-feira a pastora Aldenice, às vezes a pastora Carla, às vezes outro está aqui orando por cura, porque nós fomos resgatados da maldição da enfermidade. Mas eu quero repetir, o reino de Deus não tem o mesmo conceito de prosperidade que o mundo tem. Deus não te criou para ser um super rico, mesmo que isso ainda possa acontecer. Esse não é o propósito primeiro de Deus, mas Ele te criou para fazer o reino dele prosperar, não o nosso, mas o reino dele para prosperar. E eu quero que você repita comigo: a cura da área financeira pertence a mim. Amém? Repita isso. A cura da área financeira pertence a mim. Aleluia! Eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui já viu um passarinho preocupado? Alguém aqui já testemunhou um passarinho preocupado? Hoje está chovendo, hoje está calor.
Já escureceu? O que eu vou comer amanhã? Tem? Alguém já testemunhou? Não. É incrível como Jesus utilizava, e a sua palavra registra, a natureza para nos ensinar tantas coisas. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 24. Nós vamos ler até o verso de número 34. Mateus capítulo 6, do verso 24 ao verso 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vou repetir esse final, antes de continuarmos a leitura. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você está adorando a Deus, Jesus Cristo está dizendo, ou você está adorando a Deus, ou você está adorando a Mamon. Mamon é aquele espírito adversário que trabalha contra nós na área das riquezas, das finanças, da prosperidade. Vamos continuar, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Queridos, aqui já temos um princípio. Olhai para as aves do céu. Cristo está falando que Deus falou para Abraão. Abraão, você tem a promessa. Descendência. Olhe para as estrelas. E depois ele diz, olhe para a areia. Ele podia enxergar a promessa. De dia, na areia. De noite, olhando para o céu. Jesus está falando, olha, não andeis ansiosos, olhe para as aves. Quando você contemplar uma ave, preste atenção nela. Não semeia, não cega, não colhe, não ajunta em celeiros, e eu cuido delas. Verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Jesus está repetindo a mesma informação. Por que ele está repetindo a mesma informação? Quando é que você repete algo para o seu filho? Quando é importante. O princípio é o mesmo, olhar para o lírio, olhar para os pássaros, o princípio é o mesmo. Mas por que ele precisa reforçar? Porque como é difícil para o homem que crê em seu coração, na área de finanças, segundo Mamon. Ele acaba não confiando em Deus. Por isso ele trabalha, ajunta, eu quero.
E quantos trabalham até morrer? Não passou um tempo com a família. Não viram os filhos crescerem. Como diz a parábola, ajuntou tesouros para si, insensato. Hoje pedirão a sua alma, e o que tens guardado? Para quem serás? Precisamos entender que os conceitos financeiros do reino são diferentes dos conceitos do mundo. Por isso eu orei no início. Pai, quando estivermos lendo a Tua palavra, que Teu Espírito comunique a nós, no nosso coração, ilumine os olhos do nosso entendimento, porque precisamos remover das nossas mentes, dos nossos corações, essa estrutura de raciocínio velha do mundo. Verso 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? O que é mais importante? O lírio ou nós? A erva do campo ou nós? Verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Essa foi a conclusão. Ele disse que se você pegar a sua listinha de supermercado de oração, me dá isso, providencia isso para mim, me dá aquilo. Ele está dizendo que quem ora sim é o quê? Verso 32. Gentio. Gentio é um religioso. Mas ele adora a Mamon, não a Deus. E ele está dizendo, não sejam como eles. Tenha confiança. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas ele já deu no verso 31 a solução. Qual foi? Não andeis, perdão, 31 não. No 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu busco primeiro? O que eu busco primeiro? Reino de Deus. Diga aí na sua casa, o reino de Deus vem em primeiro lugar. Não é o reino do Magno. Não é o reino do Leonardo. Não é o reino da Dorinha. Não é o reino da Carla. É o reino de Deus. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. E fechando no verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Confiança em Deus. E se ele diz que vão ser acrescentadas, ele está dizendo, olha, se é acrescentado, é porque veio algo primeiro. Ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, isso é acréscimo. Eu tenho coisas muito melhores e mais importantes para você. Sabe o que ocorre? O dinheiro é como um camaleão.
ele assume a cor do coração daquele que o possui. Você já reparou que existe rico avarento? Tem rico avarento? Tem. Tem rico generoso? Tem. Tem pobre generoso? Tem. Tem pobre avarento? Tem. Então não é a quantidade de dinheiro. Não é a disponibilidade de dinheiro. É a disponibilidade do coração. O dinheiro em si não é nada. Mas o dinheiro na minha mão vai agir como é o meu coração. Algumas declarações para você, para refletirmos essa noite. Diga assim: a maneira como eu gasto o dinheiro revela minhas prioridades. Vamos repetir? A maneira como eu gasto o dinheiro revela minhas prioridades. Eu quero que você pense nas suas prioridades hoje. Como é que você vai pensar nas suas prioridades? Não é para você pensar agora nas prioridades, eu preciso disso, preciso... Não. Pense naquilo que você gastou o seu dinheiro. Ele vai revelar as suas prioridades. Além disso, a maneira como utilizamos o dinheiro revela nosso caráter. Nós somos doadores ou somos tomadores? Revelamos gratidão ou ingratidão? A maneira como utilizamos nosso dinheiro revela nosso caráter e as nossas prioridades. Mas há uma coisa: o que acontece quando a torneirinha da entrada do dinheiro fecha? Pense. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Para de gastar? Infelizmente, nem todas, mas deveriam. Deixa eu te perguntar, alguma vez na sua vida a torneirinha fechou? E o dinheiro parou de entrar e você passou escassez? Eu já fui à falência financeira 2 vezes. Completa. Era impossível eu pagar uma agulha. Outras pessoas me sustentaram. E já era casado. Filhos. Aluguel. Luz. Água. Telefone. Comida. Material escolar. Nada. Gastei muito para isso? Não. Eu simplesmente parei de receber. Quem me contratou parou de me pagar. Simplesmente. Se não entra, não tem como pagar. Aí você faz aquelas besteiras, né? Bom, semana que vem eu te pago. Beleza. Aí você vai lá, então passa no cartão de crédito. Aí chega a semana que vem, não recebi. Passou um mês, não recebi. Passaram-se 3 meses, não recebi. Eu quero dizer para você que recebi, tá? Levou 10 anos. Mas eu recebi. Deus honrou. Com tudo,
como é que chama? Juros e correção monetária. Tudo. Integral. Mas eu tive que passar alguns meses. Na verdade, o meu primeiro ano em Brasília foi sendo sustentado pelo meu irmão e a família dele. Ele colocava gasolina no meu carro, para eu poder ir trabalhar. E aquilo que eu ganhava, eu ia pagando a dívida que eu tinha, porque eu não recebi de quem contratou os meus serviços. Então eu quero dizer para você que às vezes hoje está desempregado, está à beira da falência do seu negócio, Deus cura. Deus cura, Deus sustenta. Eu também tive que aprender a ser sustentado por outro. Para quem é chefe de família, isso é agradável? Ser sustentado por outra família? Mas você aprende muita coisa quando depende de uma outra família. Possivelmente eu precisava muito daquela experiência, porque Deus não nos permite experiências desnecessárias. Eu tive que aprender. E depois disso, quantas pessoas eu encontrei desempregadas, que faliram, que não tinham nada. E eu pude ajudá-las. Mas não foi com oração em palavra apenas, não. Com palavras para encorajar, com orações para Deus abrir a porta, mas também ajudando no sustento da outra família. Quem sabe se eu não tivesse passado por isso, eu não tivesse uma empatia com aquelas pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu já tinha passado. Eu quero dizer que foi importante para mim e foi bom para mim. Quando a gente está passando por isso, é uma loucura. E a primeira coisa que faz quando a torneira fecha eu dobro os joelhos, Pai, pelo amor de Deus, que eu estou fazendo de errado, que maldição é essa? E começa a caçar tudo. Às vezes, meu amigo, você não fez nada de errado. A torneirinha fechou para Jó? Fechou. Fechou para Elias, o profeta? Fechou. Fechou para José? Fechou. José foi levado como escravo, filho de pai rico, filho preferido, foi levado como escravo. Mentiram sobre ele, foi preso, foi esquecido na prisão pelas pessoas às quais ele tinha ajudado. Quem estava por trás de tudo? Deus estava por trás de tudo. Aquela escassez tinha um propósito. Todas as escassez são assim? Não. Às vezes nós fazemos com as nossas próprias mãos. Mas tomemos cuidado. Uma advertência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Mas aos que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns deles se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Querido, amor ao dinheiro é igual à adoração a Mamon. Desejar ser rico para ter poder e influência
é adorar a Mamon. Será que eu não quero resolver hoje os meus problemas financeiros pelos motivos errados? Será que podemos pedir ao Espírito Santo que sonde o nosso coração para que Ele verifique se os nossos motivos para sermos prósperos estão alinhados com a palavra? Eu quero reafirmar, Deus ama a nossa prosperidade, mas a nossa prosperidade tem a ver com o reino de Deus. A expansão, o estabelecimento e a expansão do reino de Deus na terra não tem a ver com luxo, não tem a ver com sobras, ainda que Ele alargue as nossas tendas. Mas sonda o seu coração, faça essa oração, peça ao Espírito Santo, sonda o meu coração. Senhor, eu estou adorando a Mamon sem perceber. Não é minha intenção. Mas será que eu tenho medos, receios na minha vida? Traços marcados na minha alma, na minha personalidade, que faz que eu não confie em Ti e por isso eu queira adquirir riquezas pela minha própria mão, dizendo, eu me basto a mim mesmo? Os problemas financeiros que eu tenho, Senhor, são reais? Ou são coisas que eu quero a mais, mas eu nem sei se estão nos seus planos? Sonda o meu coração, Senhor, e fala. Porque eu quero ser curado na área financeira, eu quero ser um liberto na área financeira, podendo contribuir conforme o Senhor orienta. Que no meu coração tenha motivos legítimos para dar e receber. Mais uma advertência. Satanás, para escravizar financeiramente os homens, emprega recursos como ganância, sede de poder, orgulho, medo, temor, insegurança financeira. Eu tenho tanto medo de perder isso aqui. É aquele negócio, porque não dou, não empresto, não alugo, é meu. Eu me esforcei, eu conquistei, meu. Já viu alguém fazer isso? Meu. Segurando um anelzinho, dizendo, meu. É uma boa figura, viu? A do Gollum. Se você não sabe quem é o Gollum, depois você põe aí na internet, Gollum, e olha a figura. Ele pegava aquele anel de ouro e dizia, meu precioso, isso é meu, ninguém pega. Queridos, Satanás faz isso conosco. Eu amo ver em carro decalque. Foi Deus quem me deu, pertence a Ele. Imediatamente veio uma pergunta na minha cabeça. E se Deus, então, já que pertence a Ele, mandar você vender o seu carro e doar para uma família, doar para missões, doar para algo na igreja?
Será que pertence mesmo a Deus? Mais simples. Já que seu carro pertence a Deus, e você tem, vamos dizer, uma pampinha, um saveiro, um carro utilitário, e a igreja vira para você e fala assim: olha, nós precisamos de um carro com caçamba, você tem. Você pode nos emprestar? De jeito nenhum, vocês vão arranhar meu carro. Olha a caçamba do meu carro. O carro é novinho, não tem um risco. Nem. Que bom que você reconhece que foi Deus quem te deu. Mas a pergunta é, você reconhece que essa propriedade continua sendo dele? Que na verdade ele não te deu, ele te emprestou? Vamos ler o Salmo 73? Salmo 73. Eu estou aqui com a Almeida 21. Vamos ler nessa versão. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração, brotam fantasia, zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus e a sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros, aumentam suas riquezas. Eu te pergunto, você já não pensou nisso? Quando você paga os seus impostos e depois descobre que estão metendo a mão nos seus impostos, em vez disso se tornar benfeitorias para os cidadãos? E você fica com raiva? Davi está dizendo, fiquei com raiva. Esse povo não fica doente. Esse povo não morre. Eles deviam ir para o inferno, que é o lugar deles. Você vai falar para mim que nunca pensou alguma coisa nesse estilo? Eu estou falando que Davi pensou isso. Verso 13. Por certo é em vão que tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Você já não pensou isso? Todo mundo, como é que fala aquele negócio com imposto? Todo mundo só nega imposto. Vou só negar também. Todo mundo faz. É isso que Davi está fazendo. Para que eu vou andar nos caminhos do Senhor? Para quê? Não estou vendo vantagem. Verso 15. Se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído a geração dos teus filhos. Entre outras palavras, eu vou envergonhar a igreja. E eu vou envergonhar Deus. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em ruína.
como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. Não faça como o gentil, não faça como o ímpio. Os pés deles estão em lugares escorregadios. Não desobedeça a Deus por causa do ímpio. Não deixe que a impiedade e a desobediência dele te leve a pecar. Fazer isso é adorar a Mamon. De novo, as leis básicas do mundo financeiro são diferentes do reino de Deus na área de finanças. O que mais faz ganhar dinheiro no mundo? Compra, vende. Você vende um serviço, você vende um produto, recompra, agrega um valor, vende mais caro, ganha um lucro, recompra, aumenta lucro, faz de novo, aumenta lucro, mais uma vez, aumenta a receita, oferta e procura. Essa é a lei básica do mundo financeiro. Oferta e procura, compra e venda. No reino de Deus, a lei é radicalmente diferente. Diga, dar e receber. De novo, dar e receber. Essa é a lei das finanças no reino de Deus. É uma lei poderosa. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, temos Samuel conversando com Saul. Ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Obediência. Precisamos entender os princípios bíblicos para obedecê-los. E saiba, dar uma contribuição em obediência a Deus é um ato de guerra espiritual. Vou repetir. Dar uma contribuição em obediência. Não é porque você pensou que é para dar, não. Porque Deus mandou dar e você obedeceu. Isso é um ato de guerra espiritual. Por quê? Primeiro, porque se você está fazendo isso, obediência, você já tampa a boca do adversário. Segundo, você está mostrando que confia em Deus e depende dele. Porque às vezes ocorre dele pedir algo que às vezes você está guardando para uma coisa, ele vem e te pede. Deus é o maior doador de todos. Se ele te pediu, ele, no seu coração, o Espírito Santo falou contigo, você tem certeza, obedeça, porque o que ele quer te dar em troca sempre será maior do que aquilo que você está se dispondo para ele, ainda que seja um desejo legítimo seu. Isso não quer dizer que se você der dinheiro, Deus vai te dar dinheiro. Esquece. A lógica no reino é diferente da lógica no mundo. O dar no reino tem que ser altruísta, ou seja, eu não posso esperar nada em troca. Eu vou te dar outro exemplo para ser guerra espiritual. Nós sustentamos missionários em Moçambique. Não é isso, pastora Dorinha? Contribuímos com eles mensalmente. Com moçambicanos. Moçambicanos são nativos para que eles evangelizem o próprio povo.
Você já contribuiu com eles? Quando você contribui, você está fazendo guerra espiritual. Por quê? Porque tem alguém lá que com esse sustento não vai precisar de trabalhar e vai poder dedicar a sua vida à missão de evangelismo. Guerra espiritual. Você está depositando a sua confiança em Deus. Queridos, quando nós damos as costas para a ganância, e a gente passa a praticar a generosidade e contribuir liberalmente, sem segundas intenções, Satanás perde o domínio sobre a sua vida. Perde. Você rejeita o orgulho, você se humilha, confia em Deus. E quando você confia em Deus, o que acontece com o medo? Desaparece. Satanás fica sem onde agarrar em você. Ele fica sem brecha. Ele não pode fazer mais nada. Então vejamos 5 princípios. São rápidos, são fáceis, você devia anotá-los. Se você não tem onde anotar, pegue um caderno, pegue uma caneta, anote. 5. Eu quero dizer para você que temos mais de 100 princípios bíblicos a respeito da área de finanças. Hoje eu trouxe 5. Primeiro, nós já lemos em Mateus 6,35. Primeiro princípio: não se preocupe com o dinheiro. Escreva isso. Primeiro princípio: não se preocupe com o dinheiro. Mateus capítulo 6, versos 25 e 31. Preocupar-se com o dinheiro é crer no diabo. Não se preocupar com o dinheiro é crer em Deus. E se você gastou o seu dinheiro de forma insensata e aplicou o dinheiro que chegou à sua mão, que teve o sim de Deus para chegar na sua mão, e você o aplicou de uma forma errada, arrependa-se. Peça perdão a Deus. E onde precisar de fazer reparação, faça reparação. Como assim? Você gastou um dinheiro que não tinha, pegou emprestado com uma pessoa, gastou e nunca pagou essa pessoa. Até esqueceu que você tinha pego dinheiro com essa pessoa. Arrependa-se. E faça a restituição. Peça ao Senhor para te lembrar, se você uma vez fez isso, e tem alguém que você está devendo e já nem lembra mais. E às vezes você não está devendo dinheiro para ele, às vezes você está devendo um livro, uma jarra, que fica na sua casa e não volta nunca. Não é teu. Segundo princípio: acertar as prioridades. Segundo princípio: acertar as prioridades. Já lemos também, foi a nossa leitura inicial, Mateus capítulo 6, verso 33. Acertar as prioridades. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. De novo, em primeiro, reino de Deus. Se é primeiro, meu amigo, tudo que vem depois é depois. Primeiro é o reino.
Nós precisamos aprender a olhar para Deus e não para a nossa conta bancária. A apóstola Valnice que o diga, né? Ela, quantas vezes ela conta? Ela não sabe nem o que tem na conta dela. A pastora Aldenice administra, assina cheque, passa o cartão. Olha para Deus, não para a sua conta bancária. Terceiro princípio, ser diligente e responsável. Ser diligente e responsável. Anota o versículo, Provérbios 12, 24. Lá diz assim: a mão do diligente dominará. Provérbios 12, 24. Temos ainda na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11, e na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então é para trabalhar? O povo acha que viver da fé é viver de luz. Vai para o sol, fica recebendo luz, tomando uma aguinha e respirando. Não, meu amigo, vai trabalhar. E em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, diz assim: porque quando ainda estáveis convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Querido, trabalhar faz parte dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias trabalharás, está nos 10 mandamentos. Ser diligente e responsável é o terceiro princípio. Agora há uma coisa interessante que infelizmente na nossa cultura fica muito a desejar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Você cuida dos seus pais ou você os abandonou? Quantos hoje estão sendo colocados em asilos, lar para idosos? A família às vezes paga, gemendo com dor, e nunca visita. Precisamos nos arrepender. Às vezes, os seus progenitores não estão num lar para idosos, estão na casa deles, mas você também não os visita, não fala com eles, não são gratos. Isso faz parte do terceiro princípio. Quarto princípio: fazer investimentos e vê-los frutificarem. Fazer investimentos e vê-los frutificarem. Foi Jesus que falou sobre isso, na parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, verso 14 em diante. Também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente, e ganhou mais 5. Investiu e frutificou. Verso 7. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2.
Mas o que havia recebido um foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. Ele ficou com algum dos 10 talentos? Não, entregou tudo ao seu senhor. O seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, diz: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantastes. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar eu teria recebido com juros. Se você não frutificar, investir e frutificar aquilo que Deus tem posto na sua mão, Jesus chamou a esse de servo preguiçoso. Em outras versões diz servo inútil. Não queremos ser chamados de servos inúteis. Amém? Sejamos, então, diligentes no fazer investimento. Esse ensino na parábola dos talentos não significa que o nosso dinheiro deve aumentar. Qual foi o dinheiro de quem que aumentou? Do rei, seu senhor. Ele está te falando de uma prosperidade do reino. E aí vai uma advertência a todos nós. Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Para que não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Tudo que chega na sua mão, fruto do seu trabalho, dos seus investimentos, na verdade tem o sim do Senhor. Foi Ele quem te deu essa força. E por último, quinto princípio, ser generoso. Quinto princípio, ser generoso. E eu quero dizer a você que devolver o dízimo não o torna generoso. Só faz de você não ser um ladrão, mas não o torna generoso. Nunca diga: eu vou lá na igreja porque hoje eu vou pagar o meu dízimo. Você não paga. Você faz igual aquele moço da parábola dos talentos. Estou devolvendo para ti os seus talentos. Eu não estou pagando, eu estou devolvendo. O dízimo não é seu. Podemos comparar o dízimo com uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, por outro lado, Malaquias afirma que aquele que devolve o dízimo e acrescenta as suas ofertas, a boca do devorador, será repreendida. E Deus derramará bênçãos que advêm a maior abastança. Ageu 2, verso 8 diz: minha
é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Diga isso, eu não sou dono de nada. Mais uma vez, eu não sou dono de nada. Tudo que possuímos não passa de um empréstimo, uma mordomia, uma administração que Deus confia em nossas mãos. Por isso temos grande responsabilidade em usar todo esse recurso com sabedoria para propósitos divinos. Em breve teremos um culto onde você terá a oportunidade de contribuir generosamente com os nossos missionários de Moçambique. Em breve vocês serão avisados. E eu te digo, não perca essa oportunidade. Ao contrário, aproveite-a. Seja generoso. A contribuição no Novo Testamento baseia-se em 3 pontos. Renda-se a Ele, confie em Deus, obedeça do jeito que Ele ordena e confie que Ele fará o que você não pode fazer. Vamos orar. Pai, nós aprendemos alguns princípios na área de finanças. Que a palavra lida seja absorvida em nosso coração, pelo mover do Teu Santo Espírito, que possamos ser diligentes, responsáveis, trabalhadores, doadores. Que o maior motivo de doarmos seja a gratidão do nosso coração, pois o Senhor fez a maior e melhor e mais poderosa doação. O Senhor nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É impagável, inigualável a sua doação, ó Deus, para nós. Obrigado, Senhor. Transforma o nosso coração num coração de doador, confiante em Ti. Liberta-nos do medo, o medo da escravidão que o dinheiro nos impõe, de faltar recursos, de escassez. Liberta-nos, Senhor. Sabemos que para isso seremos testados. Muitas vezes teremos a oportunidade de ter escassez para reafirmarmos em ação, em pensamento, em coração, que confiamos em Ti e não adoramos a Mamon. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que está em nossas mãos. Pelo grão de arroz que eu e minha família comemos, pela água que tomamos, pelo teto que temos, pelos recursos, pelo trabalho. Você que está desempregado, agradeça a Deus, porque Ele abre as portas.
Ele mesmo disse: se Deus nos entregou o seu Filho para morrer por nós, como não nos dará com Ele todas as demais coisas de que necessitamos? Declaramos que confiamos em Ti, Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer o Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu conforto. Que sejamos gratos a cada dia. Dê-nos uma semana de paz, um final de semana também de paz, de prosperidade. Abra as portas, Senhor, de trabalho para aquele que está necessitando, em nome do Senhor Jesus. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê Shalom. Vai na paz e que o Senhor te abençoe sempre. Amém.